criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Em Bíblia, seguimos aqui na nossa leitura do livro de Números, hoje capítulo 12, 13 e 14 e Marcos 3, do verso 1 ao 19. Vamos lá, gente. Miriam e Arão criticam Moisés. Olha aí, hein? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram eles. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Claro que Deus fala através de qualquer pessoa, né, gente? A questão é falar o quê? Porque cada um tem um chamado específico. E todos Deus fala. Mas tem coisa que Deus não fala para todos. Vamos de novo? Deus fala com todos, mas nem tudo Deus fala. Cada coisa, às vezes, é específico. Deus respeita a hierarquia, Deus respeita aquilo que Ele mesmo nos deu. Deus chamou Moisés para liderar. Então, o tratamento com Deus, com Moisés era um, com Arão era outro, com Miriam era outro, com o povo era outro. Não era acepção, era responsabilidades e organização. Deus, ele preza por organização hierárquica. O próprio Deus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, respeitando o tempo de cada um, criação, redenção e salvação. Então, Deus, ele é um Deus de organização. E eles começaram a encher o coração de indignação. Deus não fala só por Moisés? Não, Deus não fala por Moisés, Deus fala por todos e com todos. Só que nem tudo é para todos. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Aí Deus chamou os três, né? E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, e falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então, assim, vocês não estão temendo criticar uma pessoa que eu coloquei, eu levantei, tem o meu chamado e está nesse lugar. Não é nem porque ele quis, é porque eu quis e ele só está me obedecendo. Vocês não têm temor de se levantar contra uma pessoa que eu estou com ele? Mas Deus não era com Arão e Miriam? Era também. Mas a questão é que eles estavam se levantando contra alguém que não era para se levantar. O que mais que Deus chamou a atenção deles? Verso 9. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Então voltou-se Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um efeito abordado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou: Senhor, ó Deus, por misericórdia, concede-nos a cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram
de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Veja bem, irmãos, hoje Deus não castiga ninguém mais fisicamente, mas muitas pessoas dentro das igrejas hoje estão leprosas espiritualmente, porque estão falando, se levantando contra aquilo que Deus levantou, aquilo que Deus edificou, aquilo que Deus realizou e tem realizado. Porque hoje está muito fácil sermos de Deus. Naquele tempo era assim, existia uma diferença. Mas a palavra de Deus em Malaquias continua afirmando que há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Porque os frutos são vistos, não são palavras. E o Senhor disse a Moisés, verso 13: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Zefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Parti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gabdiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; e da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vossi; da tribo de Gade, Gel, e filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, na direção de Leu-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual prendia um único cacho de uva. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento da terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório então a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos, mas o povo que a vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas, o muro é muito grande. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e possuamos e tomamos posse desta terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Quer dizer, contrariaram a palavra de Deus, né? A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos, é como se Deus tivesse errado, né? Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram contra Moisés e contra Arão. Você vê, né, gente?
Deus tinha cuidado do povo, mandou eles ver um presente que ele estava dando, e eles foram lá e olharam mais as dificuldades do que aquilo que Deus prometeu. Hoje é a mesma coisa, né? A palavra está aqui, nós temos a promessa de Deus, mas nós preferimos ficar com os problemas, preferimos ficar com aquilo que a gente vê, e não com aquilo que a Bíblia diz que Deus é poderoso para realizar. Mas vamos continuar aqui, vamos entender aonde isso tudo parou. Arão e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, até o Arão foi contaminado, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Você vê, ele era um sacerdote e ainda fraquejou. Por quê? Porque ele não guardou o coração, ele se deixou influenciar pelas pessoas. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorreste em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e dará ela a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Então toda vez que você ou eu, a gente desfaz da palavra de Deus, rejeita a palavra de Deus, não confia na palavra de Deus, nós estamos destratando o Senhor, tá? E é isso que Satanás tenta fazer. Até quando se recusará a crer em mim? Isso quer dizer o quê? Estou descrendo de Deus, apesar de todos os sinais que realizei entre eles. Deus está falando aqui: gente, vocês querem mais o quê? O que falta para vocês acreditarem em mim? A palavra de hoje é a mesma coisa. O que falta para uma pessoa se converter de verdade? O que falta para ela firmar? O que falta para ela poder abrir os olhos, mudar de vida, mudar os conceitos, realinhar a sua vida? O que falta? Falta eu ver o quê? Ver isso, sentir aquilo. Sério que Deus nunca fez nada na sua vida e você não pode colocar um testemunho e dizer assim: não, se Deus não fosse Deus, isso aqui não teria acontecido, eu não estaria aqui, algo não teria. Então, que mais? Quais os sinais que Deus ainda precisa fazer? Será que a pessoa vai precisar estar lá no inferno, que lá vai ter consciência? Nós vamos ler mais isso para frente, e entender e reconhecer, falar assim: poxa, eu tive tudo para dar certo e dei errado. Só que aí vai ter o detalhe, não vai ter chance de novo. Então nós estamos tendo a chance agora. Então, como o povo que caminhava com o Senhor, não vamos repetir esse erro, viu, gente? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que tenho realizado, ou realizei a eles? Eu os ferirei com praga e o destruirei. Deus aqui era justiça só, não era misericórdia e graça não. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor então: os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminares, se acabar, matar esse povo, as nações que ouviram falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo o que prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em felicidade, perdoa a iniquidade e a rebelião deste povo, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração, segundo a tua grande fidelidade. Perdoa a iniquidade deste povo, Senhor, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor então respondeu: eu o perdoei.
conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum desses chegará a ver a terra que prometi em juramento aos teus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar nessa terra que foi observar, e seus descendentes. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto do caminho que vai para o Mar Vermelho. Você vê que Deus, né? Deus, ele honra a integridade, gente. Não é só fidelidade. Todos eles eram fiéis, mas não eram íntegros. O coração deles eram oscilantes. A mente era oscilante. Eles eram fiéis, mas eles não eram íntegros. Fidelidade e integridade tem que andar junto. Integridade é caráter, é um posicionamento só. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor que farei a vocês tudo o que me pedirem. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas, quanto aos filhos sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar e desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Eita, irmão, Deus deu uma lambada, uma punição. O que foi isso aqui? Eles tiveram toda a necessidade suprida no deserto, tiveram toda a ajuda de Deus, jamais Deus os abandonou, mas eles não provaram da glória de Deus. Que é isso para nós? Aqui começou a misericórdia. Deus anulou a sentença que eles mereciam, mas não isentou eles das consequências. Por quê? Porque eles iriam refletir as escolhas do coração de cada um e a rejeição que eles tinham a Deus. Agora, Caleb e Josué, não só Deus agiu com misericórdia, mas os favoreceu a graça. Aqui nós temos Moisés, que representa Jesus, o intercessor, que fez a intercessão, a misericórdia, que é a causa de não ser destruído, e a graça, que é o favor que não se merece. Aqui começou. Então, entenderam aqui, né? Versículo 35. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia. Olha só, comunidade ímpia, Deus chamou o povo de ímpio, mas eles não eram israelitas, mas eram ímpios, ímpios no coração. Tem muita gente hoje dentro da igreja ímpio. Ímpio é aquele que desrespeita, aquele que desobedece, se rebela, aquele que não aceita cumprir conforme está escrito. A piedade vem da subjugação e da aceitação. Impiedade vem da rebeldia e rejeição. Ímpios que conspirou contra mim encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. O deserto para nós hoje simboliza o mundo, viu, gente? Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele e ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Assim é hoje, pessoas às vezes que estão ali no meio, saem ou continuam dentro, né, levando relatório negativo, né? É uma negativa do irmão, é do pastor, é do outro irmão, é da congregação, é do reino de Deus, exalta mais as coisas do mundo do que as coisas, né, espirituais. Então, relatórios negativos. Isso aqui vale perpetuamente, viu, gente? 38.
De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Agora já era, né? Na madrugada seguinte subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir ao Senhor. Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram, desafiado e de forma afrontosa ao alto da região montanhosa. Mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram e perseguiram eles até Ormã. Pessoal, tem muita gente que acha que é de Deus só porque está junto com o povo de Deus, mas o Espírito já não está lá há muito tempo. Capítulo 3 de Marcos, do verso 1 ao 27. É isso mesmo? Não, do 1 ao 19. Vamos lá. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Tem tradução que diz mirrada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, os observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele, por causa da multidão. Ele disse aos discípulos que lhes preparasse um banquete, ou melhor, um pequeno barco para evitar que o comprimisse ou apertasse, né? Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou ali aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges. Na verdade, nós temos uma tradução que diz Barjonas, que significa filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Você vê, Judas foi um dos 12, gente. Aquele que recebeu poder e autoridade contra o mal, hein? Coisa grande, né? Mas é aí que a gente entende. Aquilo que a gente recebe, a gente pode perder. O problema é que hoje a gente acha que a gente só recebe, não perde nada. Por isso que tem muita gente enganada dentro das igrejas, enganada nos púlpitos, enganadas no mundo espiritual, enganada, que acha que está tudo cheio, que um dia recebeu, nunca perdeu. Mas eu só não perco se eu dou manutenção e continuo preenchendo, porque de onde tira e não coloca, acaba. Deus abençoe.